Cidade 4 em ponto, na frequência no ar. Boa tarde, Ana Clara. Oi, Márcio, boa tarde. Tudo bem, Aninha? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, melhor agora contigo aqui no Na Frequência. Você prometeu que voltaria e voltou, né, mulher? Claro, com Então, certeza. vamos nessa. Quero saber, então, qual é o papo que você tá trazendo pra gente nessa quarta-feira aqui no Na Frequência, Ana? Pode deixar, Márcio. Na semana passada, começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um projeto de lei que define verbas para retomada de obras de hospitais regionais, inclusive o de Juiz de Fora, tá? A quantia é de um acordo bilionário entre a Vale e o governo de Minas. O assunto foi debatido pela Câmara Municipal aqui de Juiz de Fora e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Com o vereador e presidente da Câmara, o Juracy Schaefer. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Clara. Boa tarde, Márcio, aos ouvintes do programa Frequência da querida Rádio Cidade. Muito obrigada, Juracy. Pra gente começar, qual que é a verba total aí desse acordo entre a Vale e o governo de Minas e quanto que Juiz de Fora deve receber? Esse quantum do acordo ainda está sendo feito. No primeiro momento seria na ordem de 37 bilhões de reais. Eu acho que foi efetivado em torno de 11,5 bilhões e há uma divisão para os municípios, mas eu estou vendo que a maior parte vai ficar na região metropolitana. Juiz de Fora seria contemplada, que é o hospital regional, na ordem de 167 milhões de reais. São recursos que são praticamente carimbados para a reforma e o término das obras do hospital regional. Ainda está sendo efetivado que isso vai se transformar em lei, que será apreciada e deliberada pela Assembleia Legislativa, ao ser colocada no orçamento para que o ano que vem possam ser feitas essas obras. A discussão foi em torno mais da efetivação de uma vontade política do governador, dos deputados da Assembleia de Minas, da classe política, principalmente nesse momento de pandemia. Nós temos um hospital regional que contemple essa região macro-sudeste que nós chamamos, onde o hospital contemplaria em torno de 94 a 95 municípios. É mais ou menos isso, sim. A discussão foi permeada em cima da efetivação das obras ou não. Alguns pensam que esses recursos deveriam ser encaminhados para a abertura de portas do Hospital João Pinido e melhoria e outros equipamentos de saúde da cidade. Então foi uma discussão bem acalorada. Tivemos a presença do secretário estadual e também do diretor regional de saúde, diretor da regulação, dos deputados estaduais da cidade, deputada Sheila, deputado Noraldino Júnior, deputado Betão, e também dos deputados federais, deputado Charles Evangelista e Júlio Delgado. É uma discussão bem ampliada, sem viés político-eleitoral, mas com cunho de termos esse equipamento de saúde que contemple a todas essas cidades. Não podemos deixar aquele elefante branco ficar ali. Hoje nós temos um gasto de torno de 110 milhões que já foram efetuados, um patrimônio que está sendo depredado e que não traz para a cidade benefício algum. Uma vez efetivadas as obras e nós discutimos como que seria feito a efetivação da realização dos atendimentos, quem faria a gestão, Sim. Se seria uma gestão compartilhada, se o Estado bancaria com seus 14 a 17 milhões de reais mês para custear todo o atendimento, que deveria ser obrigação do Estado, porque vai contemplar no mínimo 94 municípios, podemos dizer que até mais municípios, porque o SUS é um sistema universal de saúde. A discussão foi muito boa e tirou-se dali algumas conclusões de que há interesse do Estado em finalizar as obras. E ao mesmo tempo nós fizemos um pleito também de que abram-se as portas do Hospital João Pinido. Vai atender aquela região ali do bairro Santa Terezinha, e você vai em Granjas Betânia, Parque Guarani,
Recanto dos Lagos, Grama, Filgueiras, aquela região nordeste da cidade e mais todas as cidades próximas ali, que você vai para o Coronel Pacheco, Piau, e também as outras cidades, porque ele já está pronto. Sim. Colocar a abertura das portas do João Penido é uma decisão política do governo do estado, que já, aliás, nem deveria ter fechado. Eu vejo que uma coisa não atrapalha a outra, podem ser feitas as duas coisas concomitantes. Ao mesmo tempo que se termina as obras do Hospital Regional, abrem-se as portas para atendimento no Hospital João Penido. Certo. Ô Juraci, boa tarde, bem-vindo de volta aqui ao Na Frequência. Juraci, me responde uma coisa, há uma previsão aí de data para aprovação desse projeto? Olha, eu particularmente não tenho essas datas, eu vejo que ainda há uma discussão muito política da efetivação do encaminhamento desses recursos. Acho que o município e que a região não pode abrir mão. Esse é o recurso do sofrimento de uma população de Brumadinho. Nós perdemos com o maior desastre ambiental do país e um dos maiores do mundo. Então nós não estamos recebendo favores do governo do estado. O governo do estado fez um bom acordo com a Vale. Acho que tenta pelo menos diminuir um pouco com essa compensação, sim, esse sofrimento, essa dor. Quantas vidas foram ceifadas em relação àquela tragédia que mexeu com todos nós, e quantos anos demorarão o Rio Doce para poder se recuperar. Uma tragédia ambiental sem precedentes, que ainda vai deixar um marco na história nossa de descaso em relação às empresas de mineração. Acho que o acordo foi inclusive irrisório, tamanho o desastre que foi feito. Mas do pior, o melhor, pelo menos que recompôs alguma coisa e que esse recurso seja usado para investimentos. Não pode entrar na cota de custeios do estado. E quantas obras paralisadas, nós temos aqui o Hospital Regional, mas outros hospitais regionais, em Teófilo Otoni, em Sete Lagoas, Divinópolis, o próprio anel viário da região metropolitana de Belo Horizonte, mas Juiz de Fora também não poderia ser contemplado somente com isso. Eu vejo que nós deveríamos ter a finalização das obras, a gestão feita pelo governo do estado e o custeio da manutenção do hospital, e também a abertura de portas do João Penido, a melhoria do Pan Marechal, sim, que atende toda a região, são inúmeras cidades aqui da Zona da Mata e vertentes. Eu não vejo que aconteça tão cedo. Nós estamos aí praticamente virando o mês de junho, até que se aprove na Assembleia Legislativa, que coloque no orçamento, que a licitação e o diagnóstico que está sendo feito por uma empresa já esteja pronto e efetivado, um novo processo licitatório. Quanto tempo demora isso dentro da burocracia estatal, da lei de licitações e tudo, mas que aconteça, né? Nós não podemos ficar com aquela obra lá dando um mau exemplo de você jogar o dinheiro pelo ralo. Vocês têm alguma previsão, a prefeitura tem alguma previsão de quanto demoraria para terminar essa obra, caso realmente esse dinheiro chegue aqui para Juiz de Fora? A prefeitura não tem essa previsão ainda, porque tem que refazer muitas coisas ali dentro. Estavam 71% das obras prontas, mas muitas coisas foram danificadas, roubadas, furtadas, material elétrico. Eu acho que com a licitação é obra que demora mais de 2 anos para terminar. Não vejo que seja uma obra tão simples assim não, mas se terminasse rápido seria bom. Nós vamos ter um período de pós-pandemia que vai trazer uma demanda muito grande, principalmente para as pessoas que tiveram esse trauma, além das cirurgias eletivas que estão estagnadas, paralisadas, e outras demandas de especialidades. Juraci, e esse dinheiro ele vai ser destinado apenas para o hospital ou para outras coisas também? Há um acordo, inclusive, da ordem de 1,5 bilhão de reais, que seria destinado exclusivamente para os municípios, uma compensação direta de um convênio,
que é importante para os municípios. Todos eles estão muito apertados, com recursos diminuindo, inclusive, da sua própria arrecadação. Também há um déficit do governo do estado da ordem de 7 bilhões de reais com os municípios. Foram repasses constitucionais que deixaram de acontecer, em que está havendo um acordo entre os municípios, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa tem sido mediadora também, para que seja recomposto esses valores de forma parcelada. São recursos devidos, não são favores. São recursos que o Estado deveria repassar constitucionalmente. O Estado na ordem de 12%, que a Constituição diz, 15% para os municípios, e a União, que depois do Plano Nacional de Saúde passou para 10%, mas ainda não está efetivado. Mas o município coloca 29% a 30% na saúde. O Estado, historicamente, ele não cumpre com os 12%. É óbvio que o Estado estava quebrado, estava com dificuldades, mas isso desde o governo de 20 anos para trás. E também os repasses que deixaram de acontecer, aí atinge todos os governos, sem fazer aqui a distinção partidária. É uma situação que o Estado de Minas entrou praticamente em estado falimentar e aconteceu esse atraso no repasse, mas é um dinheiro devido ao município de Juiz de Fora e a tantos outros. Porque Juiz de Fora teria na ordem de 152 milhões para receber do Estado, mas a dívida do Estado com os municípios é da ordem de 7 bilhões. Talvez esses recursos dos 37 também poderia contemplar nesse parcelamento também. Tá certo. Voltando a falar agora do Hospital Regional aqui de Juiz de Fora, se realmente esse dinheiro vir, chega aqui, ele serviria, por exemplo, só mesmo para a finalização da obra, ou para questão de equipamento, a montagem realmente do hospital? O que especialistas aí da área de saúde e da construção civil, porque não é uma obra simples, é uma obra de engenharia que envolve questões sanitárias, né? E são obras diferenciadas, na ordem de 100 milhões somente para terminar as obras. O custeio da manutenção na ordem de 14 a 17 milhões. E mais 100 milhões para equipar o hospital. Então o Estado deveria colocar o hospital em situação de funcionamento. E como seria feita a gestão? A gestão seria compartilhada, seria feita uma licitação, ainda não se sabe como seria feita. Mas é o seguinte, eu como construtor, se eu construir numa casa, eu não posso deixar de construir a casa porque eu vou preocupar com o condomínio que eu vou pagar. Primeiro eu construo a casa, a preocupação com o condomínio é depois. Então eu acho que tem que terminar a obra. Aí sim vai ver a gestão. Agora eu não posso preocupar. Eu acho que uma discussão é tipo assim, eu não quero que aconteça. E aí não vale a pena, porque esse dinheiro vai para outros lugares. Se não vier para Juiz de Fora, nós vamos ficar com um elefante branco paralisado. Ali, além da questão da saúde, pode trazer um desenvolvimento regional. Nós temos shopping center, porque a atividade de saúde de Juiz de Fora, ela é considerada atividade turística também, porque Juiz de Fora é referência na área de saúde pública e privada. Quando as pessoas vêm para Juiz de Fora, as suas famílias estão hospedadas, as suas famílias estão indo no shopping, estão comprando. Você tem uma atividade econômica que circula tudo isso para a região. É importante, os municípios próximos, então. Isso, e de certa forma aquela região ali mesmo, onde está o hospital, ela meio que foi crescendo, comércios e até o próprio shopping, esses novos comércios foram para lá já pensando nessa construção, né, do hospital, e não aconteceu. Agora, Juraci, conta pra gente, né, esse hospital ele vai ser usado por 94 municípios aqui da região. Tem alguma ideia de se ele vai ser focado em alguma questão de saúde ou ele vai ser realmente um atendimento de urgência e emergência? Como que vai ser? Eu acho que ele pode abarcar várias situações. A previsão dele é 226 leitos. Nós teríamos aí na ordem de 56 a 60 leitos de UTI. Pra você ter uma ideia, Juiz de Fora saiu de 101 leitos de UTI nesse período de pandemia para 178. Hoje, na Zona da Mata, nós temos 356. Juiz de Fora corresponde a 50% dos leitos de UTI da Zona da Mata. Veja a importância da cidade em termos regionais para o controle da saúde.
Nesse momento mais cruel, mais duro e triste da pandemia, quando nós estávamos na onda roxa, a cidade passou dificuldades. Então, se eu tenho um equipamento de saúde que pode ficar pronto e que pode desafogar num período pós-pandemia, nós temos questões de especialidade. Pra você ter uma ideia, hospital, por exemplo, de queimados, pessoas que sofrem suas queimaduras e que não são poucas. Só tem o João 23 em Belo Horizonte. Juiz de Fora podia ser referência. Cirurgias cardiovasculares, cirurgias de média e alta complexidade. Nós poderíamos ter uma parceria com imagens, por exemplo, você ter uma tomografia, ressonância. Quantas pessoas que ficam aí, quanto tempo para poder fazer? Mamografia mesmo, quantas mulheres estão tendo câncer? Nós temos um período pós-pandemia que comprime toda a saúde pública que já vem debilitada e combalida recursos há muitos anos, principalmente com a perda da CPMF e também com a PEC dos gastos, que houve na realidade um congelamento dos repasses constitucionais para a saúde. Os municípios e os estados não puderam fazer gastos maiores. Então isso, se nós não fizermos um pacto de um acordo que é um acordo tripartite, que é um acordo que você tem o financiamento dos entes federados, inclusive dentro do novo pacto federativo, há de se ver que as coisas acontecem no município e o bolo maior da arrecadação está na União. Então temos que pensar agora, já de imediato, como fazer o financiamento do SUS. Por quê? O SUS é o plano de saúde do povo. E outra coisa, quem que socorreu a população agora nesse período de pandemia? Os 55 mil leitos do SUS é que salvou as vidas das pessoas. Se não fosse o SUS, nós estávamos perdidos. Então não tem essa ideia de que o Estado mínimo, o Estado é mínimo, só conta na realidade, principalmente a rede privada quer ter o lucro. Mas quando bate a porta para atendimento, quem tem que fazer é o poder público. Então fortalecer o SUS, aumentar o número de leitos, melhorar também aquilo que se paga para cirurgias eletivas. Como que eu vou fazer uma cirurgia de apêndice, um médico ganhar R$60? Isso é você brincar com um profissional de saúde, mas ao mesmo tempo dar condições que elas sejam feitas. Pessoas que morrem aí aguardando cirurgias eletivas. E agora com a pandemia da Covid-19, potencializa ainda mais essas doenças. Pessoas que tinham problemas cardíacos, pessoas que já têm problemas oncológicos, que é prioridade. Todo mundo é prioridade no atendimento. E quantos que estão morrendo? Porque às vezes não tem como fazer a cirurgia, porque você vai para o hospital hoje, a maioria, você acaba se contaminando nos hospitais, porque o número de pessoas infectadas é muito grande, não há um controle, não há testagem, o número é sempre pequeno de leitos, até não só de leitos de UTI, mas da própria enfermaria. Então é uma preocupação, fazer gestão da saúde é muito difícil, porque é um saco sem fundo. Todos os recursos são poucos, nós estamos com uma população muito adoecida. Então precisamos melhorar a desigualdade social. Acabar com a desigualdade social é impossível, mas se pelo menos eu gero emprego, oportunidades, renda, se eu melhoro as condições sociais da população, nós podemos fazer um tratamento na saúde preventivo. Nós estamos sempre fazendo o tratamento curativo ao invés de fazer a prevenção da saúde. Muito bom. Dias melhores para a saúde, com certeza, né, Aninha? Juraci, a gente agradece a sua vinda. Para a gente finalizar aqui, para quem quiser saber mais detalhes sobre a retomada das obras do Hospital Regional de Juiz de Fora, tem algum caminho para poder saber mais informações? Sim, nós estamos lá na Câmara Municipal, mas olha, vai haver outras discussões ainda, não termina por aqui. Mas eu vejo até com uma certa expectativa favorável em relação à finalização das obras. Antes desse acordo com a Vale, eu já vi aquele prédio ali, aquilo ali como um elefante branco. Mas agora que esses recursos existem e eles podem ser principalmente alocados para isso, eu vejo que essa obra finalizada, ela coloca Juiz de Fora numa situação privilegiada de fazer o destino regional. Não é só trazer os doentes, mas fazer com que as pessoas possam ter em Juiz de Fora a sua referência. E nós temos capacidade de fazer essa gestão. É óbvio que a cidade não tem capacidade financeira de pagar a conta, porque não existe aquele ditado, não existe almoço grátis, alguém vai ter que pagar. Sim. Mas quem que deve pagar essa conta realmente? É o governo do estado.
É obrigação dele, porque o hospital é regional. Foi ele que propôs, inclusive com política demagógica eleitoral lá no passado. Quantas vezes veio aqui o governador Aécio Neves, ficou andando de carro, de helicóptero, não sei o quê, prometendo que ia fazer aquele hospital. Perto de uma linha férrea, fez o hospital no lugar errado, mas agora deixar ele parado é pior. Então nós temos que terminá-lo, colocá-lo em funcionamento. Foi usado como instrumento de campanha política durante muitos anos. Isso é que nós não devemos. Agora, próxima eleição, fazer demagogia. Vamos terminar o hospital e vamos ver a gestão. Eu vejo muito que tem que ser feito isso. Eu acho que o governador está imbuído desse espírito, a Assembleia Legislativa também. Conversamos com o secretário estadual de saúde, foi muito atencioso com a Câmara Municipal de Juiz de Fora, os nossos deputados aqui estaduais, federais. Acho que a discussão tem que ser na grandeza que a cidade merece e que o tema também. Porque nós estamos falando de vidas humanas que podem ser salvas se tivermos aqui um hospital regional que atenda a todas essas demandas reprimidas. Com certeza, é o que a gente quer. Juraci, qualquer novidade volta para contar pra gente, tá? Quero agradecer, Márcio, a Ana Clara, aos ouvintes na frequência da nossa querida Rádio Cidade, colocar a Câmara Municipal também à disposição, parabenizá-los pelo brilhante trabalho de comunicação que vocês fazem, pela grande audiência. Estamos também na Câmara Municipal de portas abertas, recebê-los para tomar um café lá e falarmos da cidade. Muito obrigada, Juraci. Vamos sim, que café é com a gente, né, Ninha? Com certeza. Um abraço, Juraci. Um abraço.